Oi, gente, eu sou a Maria Antônia e você tá no Literatoando. Lá nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, que é a minha principal plataforma, eu deixei uma caixinha de perguntas e pedi para as pessoas me indicarem uma leitura. E com isso eu iniciei o quadro Você Pede e Eu Leio. Nesse quadro, algumas pessoas indicaram vários livros e eu resolvi escolher o livro Tudo é Rio, que foi um livro que eu sei que gerou muita polêmica nas redes sociais. É uma autora nacional e eu resolvi dar uma chance para esse livro. Eu não sabia muita coisa sobre ele, na verdade eu só sabia que ele era polêmico. Achei que era um bom início, assim, um bom pontapé inicial para esse projeto, criar minha própria opinião a respeito desse livro. E desde já deixo explícito que o mais importante de tudo é ter o respeito com a opinião do coleguinha e não bater nele. Embora eu acho que seja importante a gente trocar, porque eu acho que a discussão é uma coisa muito legal de acontecer. E eu já, com isso, né, com essa defesa, já fica um pouco explícito que eu não gostei tanto assim da história. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro, do que é que se trata esse livro? O livro vai contar a história de 3 personagens principais. A gente tem a Lucy, a Dalva e o Venâncio. A Dalva e o Venâncio, eles são um casal. E a Lucy é uma personagem que tem uma interação aí com o Venâncio e com a Dalva posteriormente. Mas de início o que eu posso dizer? A Lucy é uma mulher que escolheu se prostituir no tempo presente do livro, porque ele vai e volta no passado. A gente sabe que ela é uma mulher que se prostitui e que tenta ter relações com o Venâncio, mas que o Venâncio não quer nada com ela, então ela vai pra cima dele com tudo. Temos a Dalva, que é a esposa do Venâncio, e que ela sofre uma agressão física por causa dele, né? Ele agride ela fisicamente, inclusive já deixo aqui esse alerta imenso de gatilho. É um livro que tem muitos gatilhos. Na história vai retratar violência doméstica, pedofilia, abuso sexual, abuso físico também, agressão física. Então é um livro que vai falar sobre muitas coisas, sobre prostituição. Então, se você é sensível a qualquer um desses temas, leia com cuidado ou não leia, né? Se for um gatilho para você, já entre sabendo que você vai encontrar esse tipo de coisa dentro da história. E aí, a gente tem esses 3 personagens principais e temos essa história bem complicada entre o Venâncio e a Dalva. Porque, além dessa agressão física, acontece uma atrocidade imensa provocada por esse homem, que também é um dos personagens principais, que a gente vai saber sobre o passado dele e de todas as outras 2 personagens principais. E é uma complicação, assim, muitas coisas ruins acontecem depois disso. A gente vai acompanhar o desenrolar desse ato, que é, assim, terrível. Eu vou, nesse vídeo, dividir entre as minhas impressões sem spoiler e as minhas impressões com spoiler. Eu acho muito importante deixar aqui dito que mais detalhadinho assim, com um cuidado maior nas palavras e explicitando ponto a ponto do que eu não gostei, você vai encontrar lá no meu Instagram, que é o Literatoando, e não tem spoiler nenhum. E agora eu vou falar um pouco sobre essas impressões sem spoiler, mas que mais pro fim eu quero aprofundar um pouquinho em coisas que só dando spoiler para eu conseguir falar. Então, primeiro sem spoiler. É importante dizer que é um livro que tem uma narrativa muito rápida, ela é muito ágil. Embora tenha essa coisa da prosa poética, da autora ser bem poética quando vai tratar de certos assuntos e vai falar sobre certas pessoas, enfim, durante todo o enredo, ela é bastante poética, mas não é de um jeito descritivo que fica chato. E a leitura foi num pulo, assim, 2 dias eu terminei esse livro, eu acho que eu comecei num dia e terminei no outro. E é uma leitura super rápida. Eu concordo muito com todo mundo que falou que leu esse livro numa sentada, porque realmente é uma leitura muito rápida. Mas o que eu posso dizer também é que inicialmente eu percebo que teve uma romantização e uma sexualização de coisas que eu acredito que não devem ser romantizadas e nem sexualizadas. A Lucy, ela perdeu os pais muito jovem, por isso ela vai morar com uma tia e o tio dela, né, por consequência. E o que acontece é que ela é abusada. Ela ainda é criança e mantém relações sexuais com o tio. Só que no livro é posto como se ela estivesse seduzindo o tio. E a cena mesmo do ato sexual, pra mim,
ela foi descrita como uma relação sexual genuína, quando na verdade eu interpretei aquilo, e eu acho que é como deve ser interpretado, um abuso. Porque a partir do momento em que a gente tem um homem adulto e uma criança, adolescente se relacionando, havendo ou não consentimento, aquilo não pode ser considerado como uma relação sexual genuína. E aí eu acho que é muito complicado trazer isso dentro do livro. Outra coisa, ainda a respeito desse assunto, que eu acho muito complicada, é ter essa coisa da adolescente seduzindo esse tio de uma forma que ele não conseguiu negar, que ele sucumbiu a esses desejos. Eu acho isso muito complicado de ser colocado da forma como foi colocada no livro, porque a gente tem, na realidade, mulheres que são agredidas sexualmente e elas são deslegitimadas, são colocadas na posição de: será que não é por causa que você estava vestido daquele jeito? Ou porque você estava usando um batom vermelho? Ou por isso ou por aquilo? Essa desresponsabilização dos homens da história e essa passividade de eles só estavam sendo seduzidos. Ah, mas eu fui seduzido, eu não agredi sexualmente ela porque eu fui seduzido, ela estava querendo, ela demonstrou que estava querendo, ou até certo ponto ela queria. Isso tudo acontece na nossa realidade e eu acho que não dá para trazer esse tema dentro da história de uma forma que não seja problematizando esse aspecto. Por mais que seja um retrato da nossa realidade, de terem meninas que são abusadas, na forma como foi posto na narrativa, eu acho que faltou um pouco de cuidado na hora de descrever essas cenas, descrever essa relação, até mesmo em não colocar essa adolescente sexualizando o próprio corpo e desejando aquele tio, a forma como aquilo tudo foi posto, eu não achei tão legal assim. E aí eu fui me aprofundando na narrativa, fui seguindo, eu vi que a autora conta bastante da história do passado desses personagens, dos três principais, né? Lucy, Dalva e Venâncio. Mas ainda assim eu senti que esses personagens foram rasos. A própria Lucy, que é quem eu tô citando até o momento, né? Que é essa mulher que resolveu se prostituir, ela é posta apenas nesse lugar da prostituição. A gente, embora conheça um pouco do passado dela, da trajetória dela, a gente não sabe muito quem é essa mulher. O que é que ela queria de fato, quais sentimentos, quais as emoções, o que é que ela sentia com relação a esse tio, com relação a essa tia. A gente não entende muito bem quais são as emoções dela, não é uma personagem bem construída sentimentalmente. Eu acho que certos temas, eles precisam ser abordados dentro desse lugar, né? A própria Dalva é uma personagem que também passa por esse lugar. Eu acredito que uma mulher que sofreu violência doméstica, dentre outras coisas com relação ao marido, eu acho que seria importante construir bem as emoções dessa personagem, como que ela chega ao ponto em que chega no fim da história, que eu não vou dar spoiler aqui, mas quais são as coisas, os traumas, as vivências da personagem que a levaram a esse ponto. Então eu senti complexidade nesse aspecto. Eu senti que parecia que faltavam coisas, que parecia que a gente não conhecia tão bem esses personagens, essas trajetórias. A própria relação entre eles, entre a Dalva e o Venâncio, entre a Lucy e o Venâncio, entre a Dalva e a Lucy, entre eles três, de modo geral, eu senti que não foi bem construída. Eu não conseguia ver, por mais que a gente veja como que iniciou esse relacionamento, a gente não vê como que se construiu a emoção deles, como que eles se sentiam naquele momento. Então a construção entre eles é frágil. Eu não achei que foi complexo o suficiente. Achei que poderia ter sido melhor abordado. Além disso, como eu falei com relação ao tio da Lucy e a existência dessa passividade masculina, também tem uma passividade masculina muito grande por parte do Venâncio. Ele comete essa atrocidade, que é a violência doméstica, mas tem um outro aspecto. Ele faz essa coisa que é terrível. E a gente tem a história dele, o background dele, que ele veio de uma família que também aconteciam violências, mas eu acho que caiu muito no determinismo. A gente não vê a construção de um personagem que se desenvolvendo, né? A gente não vê ele de uma forma antes e outra forma depois.
do mesmo modo como ele é descrito no início, eu senti que ele era descrito no final. E eu acredito que seria importante para o final que a autora propõe uma construção mais sólida desse arco de desenvolvimento e de redenção desse personagem. Então ele fica muito naquele lugar da passividade, em que ele só é ativo mesmo para cometer um ato terrível, mas não faz mais nada, né, de construção até para o autoconhecimento do personagem mesmo no decorrer da história. Eu acho isso muito preocupante, essa passividade masculina. E aí eu não sou o tipo de pessoa que acha que é importante punir. Eu não acredito que a punição leva em alguma coisa. Mas eu acho que é importante a responsabilização. E eu não senti em nenhum momento que esse personagem foi responsabilizado pelos seus atos. Eu senti, na verdade, que ele tentou comprar a personagem, né, a Dalva. Eu senti que ele não mudou porque quando ele começa a demonstrar que tá mudando, que refletiu a respeito do assunto, poucas páginas atrás, ele tentou agredir uma outra personagem. Então a gente não vê essa mudança de fato. E aí eu acho super complicado essa falta de responsabilidade em cima do Venâncio, que provocou todas as coisas ruins que acontecem no decorrer da história. E aí eu chego num problema que para mim foi o maior problema de todos, e eu vou tentar falar sobre ele sem dar muito spoiler. Primeiro que para mim é uma história de exceções, né? A gente tem essa mulher que é prostituta, que escolheu ser prostituta, que logo no início da carreira dela, ela já vai para um espaço legal, para uma casa bacana, que ela escolhe os homens que ela vai fazer sexo. Ela tá num lugar muito confortável. E a gente sabe que a realidade das prostitutas no Brasil não é uma realidade nada confortável. Mesmo aquelas que escolheram estar nesse lugar, não é uma realidade confortável. Essa personagem que é prostituta, ela não passa por nenhuma situação de agressão, nenhuma situação de violência. E eu não tô dizendo que eu gostaria que isso acontecesse na vida real, não, gente. Muito pelo contrário. Mas é o que acontece, infelizmente. A sociedade julga, a sociedade coloca num lugar de exclusão, à margem da sociedade, né? Empurra essas pessoas à margem, invisibiliza. Então eu acho realmente que essa personagem é uma história de exceção. A história dessa mulher que escolhe ser prostituta e que seduz o tio e que ainda é jovem, né? Adolescente, ela já tem essa noção do próprio corpo, de querer seduzir o máximo de homens possível. Eu não achei que foi bem trabalhado, mas além disso, é uma história de exceção. A história da Dalva é uma história de exceção porque ela tem todo o apoio, ela é vítima da violência doméstica, mas ela tem todo o apoio, ela tem para onde correr, e a gente sabe que muitas mulheres não têm para onde correr, não tem outras possibilidades, que se mantém com esses maridos porque não tem outras possibilidades. E o Venâncio, assim, que eu acho que é o personagem mais verossímil, porque socialmente, em cima do homem, nada cai sobre ele, né? Ele tá lá tranquilão, enquanto a esposa dele entra em uma depressão profunda. Ele tá lá no puteiro, transando sem camisinha, expondo a esposa a possíveis doenças. Então, acho que ele é o único personagem, assim, que realmente condiz um pouco com a realidade brasileira, machista e patriarcal. Mas de resto, eu não achei que foi um livro verossímil com a realidade brasileira. Eu acho isso bem complicado. Ainda mais quando ele se propõe a tratar de temáticas que são tão caras, são tão importantes e que acontecem, são difíceis, são violentas e que acontecem na realidade. Então, eu achei que faltou um pouco de cuidado com relação a esses pontos. E aí é isso. Se você ainda não leu o livro, eu recomendo que vá ler, se não tiver nenhum gatilho para você, se você tem curiosidade na história, leia e volte para me contar o que é que você achou. Vai lá no meu post do Instagram, @literatuando, vai lá, me conta o que é que você achou, vem aqui, comenta também, reassiste e assiste a parte com spoilers que vai começar agora. Se você não leu o livro, vai ter que parar por aqui. Um beijo, a gente se vê em breve. E se inscreve aqui no canal para poder a gente continuar conversando sobre outras leituras nos próximos vídeos. Agora, se você já leu o livro, vamos para a parte com spoiler. Gente, o que é o arco de redenção do Venâncio, né? Inexistente. Ele esculpiu um berço, sei lá, comprou um berço
colocou dentro de casa, a Lucy já entendeu aquilo como, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, ele tá fazendo alguma coisa, sendo que semanas atrás ele tentou matar a Lucy praticamente, né? Enquanto a Dalva, que teve que, mesmo vendo que era amante do marido, que teve que recorrer lá em cima para poder apartar esses dois. Eu não senti que o personagem se redimiu em nenhum ponto. Eu acho que o livro brinca muito com essa coisa da culpa, perdão, de temos que perdoar acima de qualquer coisa. Eu não acho que isso seja legal, principalmente tratando de temas tão pesados como esse. Eu acho que cada um sabe de fato o que é que aguenta, e eu acho complicado trazer essa coisa do perdão associada a uma história de violência doméstica, porque é muito triste o que acontece, é muito pesado, é um fardo muito grande que cai em cima dessas mulheres da vida real que passam por violência doméstica. E aí, no fim, trabalhar essa coisa do perdão dentro de uma história como essa, eu acho complicado. Eu acho que o Venâncio deveria ser responsabilizado em alguma medida. E eu acho que seria importante também problematizar a forma como ele aparece na história, as coisas que ele fez, que não são nada legais, que são podres, são terríveis. Então, eu senti muita falta disso durante a leitura. Eu acho que o arrependimento dele foi fajuto, que não teve construção mesmo de enredo, narrativa suficiente, de sentimento, de emoção. A gente não sabe o que ele tava sentindo direito. E tem aquela cena em que ele se perdoa. Ah, eu me perdoo, não sei o que. Eu achei aquilo demais, assim, too much. Achei que não precisava daquilo. O final me incomodou muito, mas eu acho que toda a trajetória do personagem masculino e a forma como ele aparece ali, sem ser responsabilizado, com condescendência por parte da narrativa, eu achei super complicado. Eu acho que é válido sim trazer um perdão, se fosse o caso da Dalva, mas que pelo menos trouxesse a responsabilidade para cima do Venâncio e nos mostrasse, através da história da personagem da Dalva, que ela chegaria nesse ponto do perdão, que ela teve traumas na vida, que levariam ela a perdoar uma atrocidade como infanticídio. Gente, ele não fez uma coisinha, ele arremessou um recém-nascido porque ele estava mamando no peito da mãe. Isso é muito sério, e eu senti em alguns momentos durante a narrativa que parecia que a autora não estava levando com seriedade as coisas que estavam sendo colocadas na narrativa, tanto com relação à violência doméstica, ao infanticídio, à pedofilia, ao abuso sexual. Tanto que o tio da personagem, né, da Lucy, aparece no fim. Aquela cena ali com ele, pra mim, foi totalmente deslocada, não tinha necessidade alguma. E eu fiquei, gente, a Lucy foi abusada por esse homem. Ela já é adulta, ela poderia ter um desenvolvimento para perceber, né, o que aconteceu com ela durante a adolescência e infância. Mas não, assim, fica elas por elas, a responsabilidade sobre um adolescente com relação a esse relacionamento, esse envolvimento sexual que ela tem com o tio. E aí, mais dois pontos. Uma é a temporalidade, que eu acho muito estranha. Tem horas que o livro parece ter passado anos, mas na minha contagem, assim, na minha percepção, ali tem a narração de no máximo 1 ano, que foi desde o primeiro acontecimento da violência até o final do livro. Ali se desenrolou em mais ou menos 1 ano, mas é uma temporalidade muito estranha. E outro ponto para mim que é super importante são as motivações, né? Eu não consegui entender mesmo por que os personagens fazem o que fazem. Eu acho que isso seria muito importante de ser trazido dentro da narrativa. Eu li recentemente um livro muito bom, inclusive que o nome desse livro é Tudo é Rio, e esse outro livro que eu li é Shirê das Águas. Eu li muita coisa relacionada a rio, água. Recentemente eu terminei O Beijo do Rio, aí eu li Tudo é Rio, aí depois eu li Shirê das Águas, mas enfim. Shirê das Águas é um livro incrível, é um livro sensacional, que eu não vou me alongar muito, me estender, porque o vídeo não é sobre ele. Inclusive depois posso até trazer um conteúdo sobre ele, se vocês se interessarem. Deixa aqui nos comentários. Ele é um livro que tem algumas cenas que alguns personagens reproduzem o machismo, essa coisa toda do patriarcado, mas que a autora não traz um textão de repúdio, uma nota de repúdio, falando como aquilo é horrível. Mas ela consegue incorporar dentro da narrativa que aquilo não é uma coisa legal, que aquilo não deveria estar acontecendo com a personagem. Eu acho que é importante a gente retratar situações que acontecem na vida real,
Eu acho que a arte, a literatura é importante para isso. Acho que ela traz essa função também, né? Não precisa ser só isso. O autor não precisa se responsabilizar em falar sobre temas reais que são tão sérios. Mas, caso esse autor se comprometa a falar sobre esses temas, eu acho que é importante também falar com certo cuidado e trazer a perspectiva de que aquilo não é algo a ser romantizado e sexualizado. Enfim, gente, é isso. Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre tudo isso que eu trouxe. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram e fala comigo na DM que eu respondo todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Essa é a primeira resenha de um livro que eu trago aqui, mas eu acho que vão vir muitas coisas mais pela frente. Eu quero falar sobre livros que eu gosto também. Acho que é super importante. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada por assistir até aqui. Tchau.